Arena CBN. Com Antônio Lupi. Meio que de surpresa, mas é comigo. 4h08. Boa tarde para você que está sintonizado nos 99,1 na CBN Campinas. Para você também que nos acompanha através da internet, no nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o Arena CBN. Nesse final de tarde para levar até você muitas informações, mas também a gente quer causar polêmica no programa de hoje, 22 de julho de 2025. Por que nós queremos causar polêmica? Olha, nós vamos fazer uma enquete muito legal. Muito legal. Muito legal. E acredito, Fábio Chaib, Marco Guarizo, que hoje são os meus companheiros aqui no estúdio. Eliel Almeida. Zarpou, velho. Não, mas era 4h56. Não, 4 não. 3h56, ele, ó, foi embora. Zarpou. Aí vai ficar difícil, hein, Eliel? Hoje, a enquete promete. Mas você manda muito bem aí também, viu, Lupi? Mais ou menos, Você Fábio conduz Chaib. muito bem o programa, cara. Cara, Você não é o São Paulo, mas é a torcida que conduz, não é, cara? Não, eu sou mais popular. Cara, é verdade. Bom, é o seguinte, daqui a pouco eu vou mandar a enquete, hein? Eu tenho certeza que ela vai causar polêmica, mas muitas polêmicas. E já eu vou mandar a enquete. Você tá preparado, Marco Guarizo? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupi, boa tarde a todos. A gente nunca vem preparado para o Arena, mas vai pegando o ritmo. Marco Guarizo, que fez o estúdio CBN, acabou agora há pouco. É. Só deu Aí tempo ele de veio tomar. aqui dar uns Uma pitacos no Arena. pitadinha. E depois ele vai conduzir o quê, Guarizo? O ponto final que Ponto terá final. a sua participação também no bloco esportivo. Mas a CBN Campinas, ela tem muita participação do esporte também no jornalismo, né? Por isso que eu estou no ponto final no Jornal da CBN, CBN Brasil, CBN Brasil. no CBN Campinas também tem participação Sim, do esporte. Tem. Todos os programas locais da casa tem No quatro esporte. em campo tem Guarani e Ponte também. Ainda bem que você avisou, porque eu tinha esquecido desse aí. Mas não tem problema. Que gravar, opa. Mas Ó, gravar não. Gravar. É gravar. Você Gravar, nunca me assim, né? convidou, hein, cara? Pra onde? Ah, pra fazer essas coisas aí, velho, com você. O Lupe passa pra você. Tá bom, um dia eu faço. Nós vamos falar muito sobre Campeonato Brasileiro. Hoje não tem jogo, hoje tem Recopa, não é Recopa, é playoffs da Sul-Americana, né? Repescagem Quem sul-americana. que joga hoje, Fábio Chaib? Ah, missão muito complicada para o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama que perdeu por 4-0 na semana passada não lá em precisa nem Quito. jogar então, né? É, também acho. Lá em Quito pro Independente Del Valle, hoje tem a missão de ganhar por 4 gols para levar para os pênaltis para se classificar enfim, às oitavas de final da Sul-Americana. Essa é uma fase anterior às oitavas. E o Bahia também. O Bahia joga hoje, né? Bahia de Rogério Ceni empatou na Fonte Nova semana passada 0-0 com a América de Cali. E agora enfrenta o time colombiano na Colômbia, 9h30 da noite também. Tem uma curiosidade do América de Cali, sabia? Qual que é a o curiosidade? único time na história sul-americana que perdeu 4 finais consecutivas de Libertadores da América. Consecutivas? Exatamente. Me conta mais sobre isso. 85, 86, 87 e 88, não é isso, Guarizo? Você que tá falando, eu não sabia, sinceramente. É, vamos ver aqui exatamente, vamos antenar o ouvinte, mas é isso. O América de Cali perdeu 4 finais consecutivas de Libertadores da América, cara. O rapaz aqui mandou mensagem, nosso ouvinte. Nossa, eu até perdi a conta de quantas vezes. Deixa aconteceu? eu ver aqui. O ouvinte, boa tarde, CBN Campinas. O Ozzy Osbourne, é isso? Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne faleceu hoje, hein? Mas do tanto de mensagem que ele mandou aqui, Quem mandou mensagem o pra Ozzy gente ressuscita, aqui? rapaz. O Eduardo Galdino. Ô, Eduardo, obrigado pela mensagem. Eu já tinha visto aqui, a gente ia falar Pelas disso aqui já, mas mensagens. como você estava muito nervoso, a gente já começou então com essa informação. Só retificando a informação. Foram 4 finais de Libertadores perdidas, porém foram um tricampeonato, Toda vez tem um erro 8-5, na informação. 8-6 e 8-7.
e a quarta vez em 96. Foi 10 anos depois, mas 4 vezes seguidas. Então você tava errado, né? Eu não lembrava de 4 finais Então de você Libertadores. tava errado. 3 vezes cara. seguidas. Eu errei por uma. Então por que antes de falar você não consultou? Não, porque eu sou assim, bate pronto aqui, entendeu? Eu não fico pesquisando, Google, não sei o quê. Por resultado, fake news. Por isso, Mas te corrige raramente- depois, pô. Raramente ele acerta o sarcófago porque Fake ele é news. honesto nas... Sai fora, Fica Fábio corrigindo, vê IA, vê não sei o quê. Hoje em dia é muito fácil as sim. coisas, cara. Tem que ter na Colombiana cabeça, aqui na na cachola. 3 vezes seguidas, tinha lembrado. Vai falei trabalhar 4, na é. Central Colombiana de Notícias. É verdade. Dando informação errada aí, mais uma vez. Ó, o Fábio por que o Guarizo tá aqui hoje, Fábio Chaib? Você sabe ou não? Porque hoje é dia do cantor lírico. Oh, Guarizo é cantor lírico. não, ontem a gente viu os vídeos dele no YouTube dançando tango também. Exatamente. E hoje é o lírico, é verdade. Você pode dar uma palhinha pra gente ou hoje não? O canto lírico é feminino, então eu não tenho a voz. Não tem? Não. Mas é aquele vídeo que tá rodando aí o WhatsApp. É, eu vi pelo Foi tango inteligência também. artificial. Eu tava dublando, fazendo batalha do lip sync. Aí colocaram uma voz feminina. Ó, hoje também é Dia Nacional do Cientista Social. Cientista Social. Hoje Cientista também social. é aniversário da cidade de Anajatuba. Conhece? Lá no Maranhão? Cuidado, cara, cuidado. Aniversário de Araçagi, na Paraíba. Araçagi, na Paraíba. Aniversário de Vixe, essa daqui é difícil, hein? Irineópolis e Trombudo Central, em Santa Trombudo. Catarina. Quem nasce Trombu é o quê? É, Trombudão. Trambudão. Trambudense. É verdade. E também aniversário de Carnaubal. E Juazeiro do Norte, hein? Juazeiro do Norte. Tem a Padre Cício. Padre Cister, verdade. Padre O Cícero. Icasa é de lá, não é? De casa, não, Sim. não vou falar. É, eu Você acho- fala que eu fico só chutando, né? É, vamos ver. Eu vou acertar, quer ver, ó? Icasa. Em casa, é de lá, sim. Icasa, vamos ver, ó. É, acertei. Olha lá o loop, hein, cara? É, e não tem E nada A, disso não aqui, tem A. Não tem A, não tem nada. Ó, hoje também envolve a nossa enquete, nessa terça-feira, dia 22 de julho. Hoje é Dia Mundial do Cérebro. Cérebro. Aquele que o Scheibe... Opa... Maldade isso aí por que ele quê? acabou de fazer, hein? Maldade. Bom, a gente fez uma entrevista muito legal sobre o Dia do Cérebro e aproveitar que estamos num programa de esportes, temos que treinar nosso cérebro também, assim como treinar o corpo. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E o cérebro, ele é uma máquina, Máquina perfeita. perfeita. Né? Criação de Deus. E através do cérebro, a gente recebe os movimentos pro corpo, correto ou não? Claro. Corretíssimo. Então hoje, a nossa enquete 991869070. 991869070. Vou repetir mais uma vez o WhatsApp. 19 99186. 9070. Mais uma vez, Fábio Chaib. 9186 9070. Até arrepiei. Eu quero saber qual foi o jogador mais cerebral. Cerebral. O Essa que é a jogador enquete, mais né? inteligente. Você que deu a ideia. É verdade. Pô, E vamos enquete com ela. Maravilhosa, enquete. Maravilhosa. Criativa. O jogador mais inteligente que você viu jogar. Vamos nessa? Vamos nessa. Pode ser do Brasil, pode ser de qualquer lugar do mundo. Não necessariamente é o melhor, Não né? é o melhor. É. Não é o melhor. É um jogador inteligente. Depende, ele é inteligente pra dar entrevista. Não, pra dentro de tudo. campo, Guarizo. Tem o Sócrates, foi médico também, inteligente. tá. Mas jogou bem e era Jogou muito bem. inteligente em campo. Afonsinho, Pode O ser Tostão também, né? Tostão, Ronaldinho Gaúcho. gênio. Pra deitar um corpinho era maravilhoso. Sempre desce na casa né? Nossa! Scheibe sem fio. Ó, o Gerson do Flamengo. Ele que fez a lei de Gerson, Ah, né? esse atual. Ah, do Eu achei que era Flamengo. o Gerson de 70. Pode também. ser também. Canhotinha de ouro. Canhotinha de ouro. Esse Canhotinha de ouro. Alex Cabeção. Alex Rivaldo, Cabeção. cara. Paulo Henrique Ganso. Rivaldo. Paulo Henrique Ganso, ele é um jogador super inteligente. Super inteligente. Quem mais? Rivaldo. Rivaldo. Lá do É. passado, Guarizo, que você conhece muito bem. Olha, o Miller, do São Paulo, Seleção Brasileira, Palmeiras, Santos. O Miller é tido pelo Djalminha, por exemplo. Zico, como- o maior como garçom do atacante. futebol brasileiro. Zico. O Zico, cerebral também, total. O Zidane, pra mim, que ele já antevia a jogada antes de receber a bola. O Zidane também é um dos maiores O amigo do craques Materazzi, pra né? jogar, exatamente. Quem mais? Ah, tem bastante, hein, cara. O nosso ouvinte aqui falou mestre de carro. Rudy Gullit Tem também. Valdívia. Rudy tem- Gullit. Na Valdívia, não. Rudy Gullit. É, fora de Holandês. campo, o cérebro do Valdívia não funcionava muito, não. Né? É. Não funciona até hoje. Mas dentro de campo. Eu falei, Rudy Gullit. Bom também.
São muitos, né? Lá de trás o Didi, volante meia da seleção brasileira de 58, que pega a bola e acalma o time, levando a bola pro meio campo para o Brasil virar contra a Suécia. Toninho Cerezo, né, também. Toninho Cerezo foi bem demais. Então são vários. Ademir da Guia. São vários jogadores cerebrais. São vários. Então eu quero o maior número de atletas no nosso WhatsApp, né? 991869070. O WhatsApp já tá liberado, tem uma galera já mandando mensagem e a gente vai registrar aqui todas as participações no ar. Tá certo? Vamos lá. Sarcófago, hein? Cabelo foi embora, mas o sarcófago continua. Até quando? Eu não sei. Aquele ouvinte parou de brigar? Parou, né? Ele era concorrente do William Cabelo, né? Ele não gostava do William Cabelo. Ah, entendi. Opa, já vamos ter aqui uma participação especial aqui no Arena CBN, hein? Já, não saia daí. Hoje tem sarcófago e a Ponte Preta entrou em campo, viu? Eduardo Rodrigues ou Bolacha, o time de Valmir Bortoleto entrou em campo, a Macaca. De William Cabelo também. E ela enfrentou um time que já foi campeão brasileiro e não é do estado de São Paulo. A reportagem que foi exibida na época vai rolar só um trechinho, 5 segundos, e no final a gente vai vir com a reportagem completa. Então, por favor, Bolacha, 5 segundos da reportagem do sarcófago de hoje. Pela cara de Fernando Bob. Fernando Bob, 2012, 2013. Pode voltar? Pode voltar? Então tem Fernando Bob, tem Caio Maciel. 2012, 2013. E eu tava olhando pra tela lá e não apareceu. Claro que não vai aparecer. É só no final. É só um spoiler, cara. É só um spoiler. A Sami podia me ajudar, né? Sai fora. E tem uma música que foi lançada. Temos uma música. Luan Santana, cara. Não é? Quem separava Luan Santana e essas outras bandas era o Cabelo. É o Cabelo, ele adora, cara. Eu vou pra outro rumo. Quer ver, ó? A música que foi lançada. Ó. N5 é muito bom, diria ele, homem. Ou Backstreet Boys, né? Ó, o refrão, ó. Segura, Fábio Chap. Vai. Pois é, essa melodia, ela foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago, que envolve a Ponte Preta contra um campeão brasileiro. Campeão brasileiro fora do estado de São Paulo? Fora do estado de São Paulo. O Flamengo, Curitiba, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, o Sport, o Bahia, o Sport, não é? O Grêmio, o Inter, o Internacional, o Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo. É o campeão brasileiro da Série A, né? Série A. Tá. Série A. Bom, já a gente vem com o sarcófago de hoje, 22 de julho de 2025. A Arena está no ar, 4 horas e 20 minutos. Eduardo Rodrigues está na central técnica, ao lado dele, Sam Ladip no streaming. E hoje a enquete é o seguinte: jogador cerebral, hoje é dia do cérebro. Qual foi o jogador mais inteligente do futebol? 991869070. O Arena volta já. Arena CBN.
4h23, estamos de volta aqui no Arena CBN. Vamos com as primeiras participações. Hoje nós queremos saber qual foi o jogador mais inteligente do futebol, porque hoje é o dia do cérebro. Isso mesmo. Então, e para jogar bola você tem que ser inteligente. Você tem que ter uma saúde boa, um físico legal, mas se não for inteligente, aí não adianta nada. Aqui no nosso WhatsApp 991869070, ou o Rodrigo Pulpo de Campinas está aqui, mas ele não está participando da enquete, mas manda uma mensagem bem interessante. Quero manifestar minha revolta com a prefeitura em função do abandono do Centro de Esportes de Alto Rendimento. A situação do local vem piorando a cada ano e o poder público nada faz para resolver o problema. O descaso com a área já dura quase 2 décadas, uma verdadeira vergonha. Abraços a todos. Isso foi falado hoje também no IPTV1, né? Foi mostrado, né, a alguns locais, né, na verdade, algumas praças, não é praças esportivas, sem treinamentos. São quadras e tudo mais que... A de tênis tá lamentável, piscina... Daí chega perto das Olimpíadas, faz aqueles especiais, que o Brasil é o país do esporte, vem investimento e tudo mais. Mas depois, aqui em Campinas durante já 4 foi anos mais. é esquecido, né? Aqui em Campinas já foi mais, viu, chefe? Poderia dar uma atenção melhor ali, porque é um espaço muito legal, é um espaço grande, com várias quadras, né, para práticas de vários esportes, tem pista de atletismo, tem natação, enfim, para que Campinas, quem sabe um dia possa se tornar novamente referência no esporte olímpico. Vamos ver aqui, ó. Ixi, tem mais mensagens. Boa tarde. Essa aqui a gente já leu. Ó quem tá aqui com a gente, o Gramari. Boa tarde. Gramari. Como é de hábito, a Arena sempre atrasado, mas o bom é que o ar... É culpa do Bolacha, o Bolacha sempre atrasa. Ainda bem que vocês colocaram no bolacha. É que o ar estará mais... Não, a culpa hoje foi do Guarizo. Foi, né? É verdade. Encontrei com Tayla Ramos, ela falou assim, eu tentei encerrar às 4 e o Guarizo não Ele deixava. fica lendo mensagem, É difícil, é mala, hein, velho? Completando, dia do cantor lírico, o ex-goleiro da Ponte, Ciasca, nos anos 50, era um admirador de música lírica e foi apresentador de um programa dedicado à música lírica na Rádio Cultura, hoje CBN. Olha que legal, Gramari, não sabia dessa, hein? O Gramari sempre trazendo aqui informações muito legais pra gente. Grande Gramari, que é torcedor da Ponte. O Eliel fica falando que ele torce pro Guarani, mas não, Gramari é Ponte Pretano. Ó, Valdívia mandou mensagem aqui, o nosso ouvinte, Mestre de Cá, é o Antônio do Jardim Boa Esperança, o jogador mais inteligente. Boa tarde, rapaziada. Paulo Vinícius de Campinas. Chaibe, passa a informação completa. O América de Cali perdeu pra quem essas finais de Libertadores? Ô, meu amigo Paulo Vinícius, Penharol, se ele errou o ano, você imagina os adversários. Ele não vai saber nenhum. 85 foi pro Penharol, 86 River Plate, 96 foi River Plate outra vez. Já ele corrige. E 87 eu não tô recordando agora, mas 2 vezes pro River Plate e uma pro Penharol. Inclusive na prorrogação. Sabe quem marcou o gol da prorrogação contra o América de Cali, Penharol? O que é técnico agora, que era do Diego Aguirre. Aguirre, exatamente. Um jogador inteligente. Pega, neném! Um jogador inteligente que eu vi jogar foi o Mário Sérgio, o finado Mário Sérgio. Vinícius, salve galera do Arena. No Brasil, um dos mais inteligentes que vi foi o Ricardo Oliveira. Sempre dava boas entrevistas. E internacional não tem como, Zinedine Zidane. Obrigado pela participação. Tostão, ó. A mensagem do Marcelo, final do telefone 8743. Wagner de Hortolândia. Boa tarde, pessoal do Arena. Mestre de Cá, Jorge Mendonça e Raí são os jogadores mais inteligentes, na opinião do Wagner de Hortolândia. Kaká é o cara. O Kaká também, jogador inteligentíssimo, hein? É que eu acho que o Kaká, o pessoal não deu muita atenção pra ele. Ele foi o último jogador, não, agora com o Vini Júnior. Antes do Vini Júnior, foi o Kaká o último a vencer a bola de ouro da FIFA, né, o brasileiro? 2007. Sem dúvidas, o bruxo Ronaldinho Gaúcho, Washington de Campinas. Ele falou que no passado o Garrincha, o mais inteligente. Ademir da Guia foi quem mandou a mensagem aqui, o Alexandre. O Ademir da Guia mandou mensagem? Não, o Alexandre falou que foi o Ademir da Guia o mais inteligente. Devia, não tinha mandado mensagem. Boa tarde, o jogador mais cerebral que eu vi se chama Pelé. Inteligente acima do normal. É o Wagner da Vila União. Eu nem quis dar o nome na hora que você perguntou. Mas vale também, concurso. Né? Ó, o Pelé vale, é o Paulo de Campinas. Vale. Boa tarde, pessoal do Arena. Mais inteligente que vi jogar foi Gerson, canhotinha de ouro. Luiz de Piracicaba. Ronaldinho Gaúcho, craque, inteligente e campeão mundial. Quem mandou a mensagem aqui foi o
Wagner, final do telefone 1541. Ailton Lira do Santos. Da Ponte também. Jogou na Ponte? Que ano? Sim. Não me lembro. Ô, Gramari, essa é pra você. Ailton Lira, Ponte Preta, em que ano? Leonel Messi, Van Basten, Marcelo Borges e Mestre de Cá. É o Antônio Wilson do Nova Europa. Boa tarde, Fabiano Moreira de Campinas. Não consigo escolher apenas um. Vou falar os 3 que eu acho os mais inteligentes. Ronaldinho Gaúcho, Zidane e esse aqui ninguém falou, ó. Quem? Riquelme. Concorda, Chay? Riquelme acabou com o seu Palmeiras em 2000, né? Só Acabou com todos os completando, o brasileiros. Ailton Lira foi revelado pela Ponte. Jogou de 67 a 72, nascido em Araras. Boa! Olha aí. Deixa eu ver se o Gramari já tinha... Ah lá, o Gramari já tava aqui, ó. Gramar é bugrino, né? É, torcedor da Ponte. Ah, da Ponte, é verdade. Ó, tem mais... Nossa, tem muita participação. Marco Antônio Carvalho, do Jardim Botafogo. O que foi espetacular foi o Clube Atlético Independente da Argentina, que foi campeão da Libertadores por 4 vezes consecutivas. 72, 73, 74, 75, além de ter 7 títulos da própria Libertadores. Não Esse perdeu é o nenhuma meu time de final. coração na Maior Argentina. campeão. Não perdeu nenhuma final. É. Inclusive tem um estádio chamado Libertadores da América em E homenagem aos ganhou títulos. do Palmeiras em 67, né? Foi 68, foi Estudiantes, né? Ah, é? Então em 68. Estudiantes. Não, foi Peñarol e Estudiantes. Independente não ganhou no Palmeiras, não. Perdeu Independente. Boa tarde, amigos. Jogador cerebral, Roman Riquelme. É o André de Campinas que mandou mensagem. Tem muita mensagem, tem muita participação. Pode continuar mandando mensagem, pode ser áudio, texto. Daqui a pouco a gente volta com mais participações. 4 horas e 30 minutos. O Arena vai pro intervalo porque vem chegando o repórter CBN. Ó o Azanque aí, cara. Repórter CBN. Terça-feira, 22 de julho de 2025, a Anvisa proibiu a produção, a venda e o uso de 4 cosméticos que possuem a expressão hemp nos rótulos. Segundo a agência, o termo sugere que os produtos contêm uma substância derivada da planta cannabis sativa. A medida foi publicada hoje pelo governo federal. A Stellantis anunciou um recall para modelos das linhas 2024 e 2025 do Peugeot 208 e do 2008. Os veículos devem passar pela substituição do conjunto da bomba de alta pressão, que em caso de falha pode causar incêndio. A montadora já convocou mais de 20 campanhas de recall neste ano para as marcas Peugeot, Fiat, Citroën, Ram e Jeep. O presidente da Câmara dos Estados Unidos, Mike Johnson, antecipou o recesso do Legislativo americano para quarta-feira. A medida impede a votação sobre a liberação dos arquivos relacionados à investigação de tráfico sexual do caso Jeffrey Epstein. Segundo Johnson, o presidente Donald Trump precisa de espaço para determinar como proceder nessa situação. O Corinthians pagou por uma série de produtos e serviços para uso pessoal durante a gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, que comandou o clube entre 2021 e 2023. A lista de compras inclui cerveja, cigarro e até remédios para disfunção erétil. O caso foi revelado pelo portal ge.globo. O ex-dirigente negou qualquer irregularidade e disse que vai apresentar uma notícia-crime contra a circulação de documentos que, segundo ele, são falsificados e manipulados. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito. Mário Quintino, chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde.
Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Heitor Penteado em Campinas. Tem uma ocorrência na altura do Parque Ecológico para quem vai em direção de Souzas. Atenção ali pelo trecho. No sentido da região central, a movimentação é maior, já na chegada para o Nova Campinas, no acesso já para a Avenida Moraes Salles. Falando também para quem segue na rodovia Dom Pedro, já com lentidão na região dos Amarais para acessar a rodovia Anhanguera, atenção principalmente à altura do quilômetro 144, na Zeferino Vaz, a movimentação é maior na chegada a Campinas para quem vai acessar o trevo de Barão Geraldo. Mais à frente, a movimentação também é intensa, acesso para Teodoreto. Mais cedo teve um acidente ali na Teodoreto com a Carolina Florense, agora a pista já liberada, mas atenção com o trânsito também carregado, principalmente para quem sai do Taquaral e vai acessar o Tapetão, utilizando lá a Teodoreto. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final com outras informações do trânsito. Arena CBN. 4h35, estamos de volta com o Arena CBN. Conseguimos mais um convidado e esse é especial. Muito especial. Eu morei 8 anos em Bauru. Quando eu morava lá, ele ainda não estava na TV da cidade. Mas também isso é 1712, isso, eu mudei né? pra cá em 2001, faz tempo. Ele tava entrando na faculdade. 1747. Mas eu vou visitar os amigos em Bauru pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano. E sempre admirei o trabalho desse cara. Sim. Então estar ao vivo com ele hoje, pra mim, é uma satisfação muito grande. Dá um abraço nele ali, então. Eu já dei fora do ar o abraço nele. Alexandre Azanque, já o apresenei, sou fã de Aplausos. Azanque. Hein? Ó, que beleza, Cadeira hein? cativa, mais um aqui, cara. Depois a cervejinha tá garantida. Mas essa foi a intenção. Vixe, vai gastar uma nota, hein? Ó, Torce pro mesmo time? Torce pro mesmo time? Noroeste. sim, Então, pô. o Noroeste tá no Noroeste, coração pô. também, né? Tem que estar, né? Lógico, isso que eu tô O falando. Guarani torce pro 15 de Jaú, ele fala que Ô, tá no louco. Oeste. Grande 15 de Se o salve cara- o 15 de Jaú. Salve o 15 Se de o Carlos Jaú. Augusto Orgulho Ferrari da tiver cidade. escutando Zequinha de isso- Abreu, né? É, orgulho da Zezinho cidade. Magalhães, Ganhando ou que perdendo, Zequinha de Abreu. nos enche de vaidade. É. Se o Carlos Augusto Zequinha de Ferrari... Abreu. Zezinho Magalhães, cara. Zezinho Magalhães, ó. Zequinha. Ô, louco. Mas você falou de brincadeira. Foi legal. Ele Foi jogou legal. bem, né? O Fábio sempre gosta. Se o Ferrari estiver escutando lá em São Paulo, eu tô lascado. É um mês de gozação. Ô, Azanque, seja bem-vindo ao Arena mais uma Obrigado, vez. gente. Obrigado Depois pela- dessa introdução do Guarizo aqui, Que eu não sei nem isso? o que eu falo aqui, mas só quero agradecer aqui com mais um convite pra estar no Arena. Ô, Azanque, a gente tá com uma enquete hoje porque hoje é o dia do cérebro. Dia do cérebro. Isso. E você sabe que pra ser um bom jogador, ou um jogador de destaque, você precisa usar o cérebro. Opa. O que poucos jogadores têm feito nos últimos anos. Então nós queremos saber qual foi o jogador mais inteligente do futebol. O Fábio Chaib já disse que foi o Alex Cabeção, O Rivaldo o também. Rivaldo. Rivaldo. O Guarani já falou um monte aqui. Pelé, pronto. Pelé. É, o Pelé. É, o Pelé. É, Pelé. Eu Ele ia tá- falar o Pelé, mas... O Pelé, ele não entra nessas enquetes de melhor, porque ele foi melhor em tudo. É. O Ele é um Pelé- concurso. Exatamente. Na opinião de Alexandre Azanque, jogador mais inteligente que você viu em campo. Só um? Boa É tarde. só mais um? Só um? Não, pode Pode citar botar até- aí também, já que ele Você fez tem isso? até as 5 aqui pra falar.
Ó, o Zidane acho que tá na lista. Tá na lista. O Guari já deve ter falado. Falei. Giovani. Giovani ninguém falou. Giovani do Santos. Giovani do Esse Santos. jogava. Pensava além. Você sabe que eu tava na praia esse tempo atrás, em Santos, estava eu e minha mãe. E nós estávamos no shopping. Sentado estava Giovani. E eu sei que minha mãe dá trabalho, porque minha mãe torce pro Santos. Ela passou, eu olhei, ela falou, quem que é? Quem que é? Eu falei, não é ninguém não. Não é ninguém não. Aí eu falei, é o Giovani que jogava no Santos. Não acredito. Ela voltou lá e falou assim, a minha mãe mora em Ribeirão Preto. Oi, eu sou de Ribeirão Preto, trouxe pro Santos, gostava muito do seu futebol. O Giovani falou assim, obrigado. Ele é tranquilão, né? Não teve uma fotinha, né? Não teve foto? Não, ele tava tomando café, conversa. Minha mãe acabou com a conversa do cara. Ele é da mesma cidade do Ganso, sabia, né? Lá do Pará. Ah, é? Não sabia. Então, eu ia falar o Ganso também, mas vocês devem ter falado também. Não sei se foi citado o Romário. Não foi O citado. Romário não foi citado. Porque o Romário... O Raí também. Raí foi citado. Mas foi o citado, Romário gente. tem uma inteligência que ele sabia o Pois posicionamento, corria pouco pra só correr na hora certa. Exato. Então isso também é uma forma de inteligência. A né? gente Fora falou, Total. a gente falou Sócrates também, diferenciado fora de Sócrates, campo. Gerson, Tostão. né? o Gerson, Canhotinha, Exatamente. Ó, tem Tostão. O Lupe falou o Gerson do Flamengo agora, que foi pro Mas Zenit. também, eu acho ele um jogador bem inteligente. Ele só não foi inteligente pra decidir que ia pro Zenit, mas aí tudo bem. porque Depende do ponto de vista. Em termos de futebol, De futebol nada sim, inteligente. mas financeiro. mas eu acho que ele tá arrependido. Você viu a apresentação Nossa, dele? Ele tava com parecia uma que tava cara... no velório, Parecia cara. que tava no velório. Aí ele foi num jogo, ficou no banco, o time dele perdeu um amistoso lá, o Zenit. Ele tá... O cara pensa nas cifras, mas tem que lembrar que o Zenit não pode disputar competições europeias também, né? Devido à guerra lá com a Ucrânia também. A Rússia tá impedida de ter participação em campeonatos europeus, a seleção brasileira fica mais longe. E outra, Ele né? sabia, né? Então, Sim. mas quando você O vê assim... Zenit que não sabia, né? Porque ele deu problema na Roma, deu problema na Fiorentina, deu problema no Olympique de Marseille. Ele vai pra lá, quer receber a grana e quer voltar pro Flamengo. Então. É. Ó, Falando em Flamengo, que situação, hein, do Mengão? verdade. Nossa. A Você bucha viu hoje? explodiu lá no Flamengo, né? Mais uma, né? O Runco, né, que é médico do Flamengo, teve uma mensagem de WhatsApp vazada, que tava falando com um dos diretores do Flamengo, em relação ao De La Cruz. Tem os Falou língua solta lá também, hein? Falou que a situação do De La Cruz é irreversível e ele não tem mais condições de jogar por tempo nenhum. Um jogador, praticamente um ex-jogador, que a próxima equipe que quiser contratá-lo, se o Flamengo pôr à venda, vai ser justamente para fazer outra função, a não ser jogador de futebol. Eita. Você vê, quando resolve um problema, que é o do Pedro... Que vai foi lá, vazamento faz gol, também, né? Vazou, que não sei o Mas quê, aí tem mas muito fez um gol. interesse, né? Aí, de repente... Não, tá tudo calmo, vamos fazer mais uma polêmica. Solta o negocinho aí. Do Aí, ó, Runco ainda, que é... que é um baita de uma Sim, referência em departamento referência. médico do futebol brasileiro, né? E é difícil. Exatamente. Falou que é irreversível e Como que tá você sem segura? condições. Imagina a assessoria de imprensa agora Nossa. tentando Rodrigo Paiva. botar panos quentes na história. E se Difícil. acontece isso com o Paulinho no Palmeiras, hein? Então, E tem uma outra Que notícia comprou aqui por também. uma grana absurda. Tem uma outra notícia que tá pegando fogo aqui no ex antigo Twitter, que o Rony entrou na justiça para pedir a rescisão do contrato com o Atlético Mineiro, alegando 3 meses de salários atrasados. Ih, rapaz. Aquela homenagem lá no Allianz, então, já... Mas a homenagem foi do Palmeiras. Então, por isso que eu tô falando. Será que ele Será tá que é querendo voltar? Ixi, rapaz. Mas o Atlético não é SAF? Tá devendo 1 bilhão e pouco. É uma Essa SAF situação que tá comprou. complicada, O Atlético velho. tá seguindo o caminho do rival, viu? Do Cruzeiro. Do Cruzeiro, que agora- Recentemente o próprio Hulk foi a público falar sobre esses atrasos que pra ele era estranho nesse projeto todo. Então colocou uma situação que ele nunca tinha vivido dentro do Atlético Mineiro. Então são indicativos SAF aí que o Atlético realmente SAF não é tá garantia dando de certo. sucesso 100%. O né? Atlético Pelo é uma Vasco. SAF que comprou a dívida que os próprios dirigentes fizeram, os exatamente. atuais. É uma confusão danada. E acho que entra muito naquela questão de dar um salto maior que a perna, porque tem não só a montagem do time do Atlético, mas teve a arena. Sim. Então você quis fazer muitas mudanças em pouco tempo. Exato. Você tá tendo esse ônus. E às vezes o retorno não tem, né? Exato. Mas Tinha que o- talvez mas o fazer uma Atlético- coisa e E o depois fazer a Atlético, outra. todo ano, quando começa uma temporada, eu acho que isso é unânime. Todo mundo coloca o Atlético como favorito Um a dos título favoritos. brasileiro, a título de Investimento. competição O continental. elenco é bom. O elenco é bom, mas aí, ó, a administração não funciona. E você tem um cara como o Hulk, Joga que muito. faz o que fez, e quase fez aquele terceiro Jogou gol sozinho, dele, né? jogou sozinho.
Então é um cara que pode realmente levar o Atlético e tem levado o Atlético sempre a decisões, né? Como o ano passado, Libertadores e Copa do Brasil. Verdade. Não faturaram o título, mas foi por detalhe. Né? É isso. O Azanque, Guarizo e Fábio Chaib, ontem nós tivemos o Guarani em campo, perdeu pro Anápolis 2-0. Dureza, hein? Jogou mal pra caramba. Então, só entrou em campo mesmo. Jogou né? muito mal. Foi triste. Até agora eu não consegui entender as escolhas do Marcelo Fernandes, mas tudo bem, beleza, porque a gente não acompanha treino. Então, sim. assim, a estratégia de jogo dele, pelo que eu vi na escalação e pelo que a gente viu em campo, não foi nada legal. Tirou Porém, o Cicinho, né? Pôs o Luiz Miguel pôs de o Luiz ala. Miguel pra jogar do lado direito, enfim. Mas a arbitragem do jogo Eu acho que condicionou, né? foi o principal assunto, né? Condicionou o jogo, né? Como é que ele chama aqui? O Marcelo Ruda Neves, do Distrito Federal. Fazia tempo, viu, Azanque, que eu não vi uma arbitragem tão ruim como a de ontem A gente, do Marcelo Ruda. na semana passada, a gente até comentou aqui sobre a falta do VAR, como que compromete a Série C. Teve até o gol do Bruno Santos, que a gente ficou naquela dúvida, tava ou não tava impedido, e aí o que acontece? A Série C não tem VAR, e ontem, mais uma vez, o Guarani, se tivesse VAR, a gente teria talvez a expulsão do 20 jogador. segundos de jogo. Condicionou. Mudaria E, tudo o inclusive, jogo. é o jogador que fez o segundo gol. Fez o segundo gol, isso. É. O André. E você teria o pênalti que foi marcado, né? Que o gol do rebote Sim. do pênalti, que o jogador tá. O pênalti eu nem discuto porque a bola Não, o pega no pênalti braço. tudo bem. Aí Beleza. o pênalti foi imprudência Mas a e no invasão VAR. foi nítida. Agora a A invasão invasão não tem do como. rebote, pelo amor de Deus, né? Então, Você tá esquecendo no segundo tempo também que tu jogou com 12 jogadores o Anápolis durante 2 minutos. então, gente. Então, Que assim, coisa ridícula isso, cara. a CBF, ela joga contra o próprio campeonato Sim. dela. O Lupe falou um negócio, nossa, eu nunca vi, fazia tempo que eu não vi uma arbitragem tão ruim. Acho que não, viu, Lupe? Acho que a gente vai esquecendo, Pode ser. se acostumando, a cada rodada é a mesma A gente se coisa. acostuma com o ruim, né? Então, Agora a vai se pergunta é: acostumando o árbitro é refém do VAR? Por quê? Acho que A gente muitas vezes a gente fica reclamando, o VAR atrapalha, o VAR atrasa, o VAR aquilo, o VAR aquilo. Mas aí, quando não tem o VAR, olha os lances bizarros que a gente Bizarro. vê. Não. E aí o árbitro sempre tomando a decisão mais errada, mais equivocada. Assim. E ele tava na frente. O assistente não vê que o cara invadiu, o cara não vê que o outro entrou de sola na canela do jogador do Guarani. O que me Os dois chamou a atenção foi essa situação. A primeira falta no primeiro lance do jogo foi na frente do árbitro. E a invasão no pênalti, o cara tá na frente do árbitro. Ele passa na frente do árbitro, o árbitro não tinha autorizado a cobrança. É demais É, isso. então. E ele faz o gol de Acho cabeça. que é refém, sim, do VAR, sempre ajustar alguma coisa, vai corrigi-lo. E sabe uma coisa que despertou minha atenção na transmissão? Eu tava acompanhando pela internet e ouvindo aqui a CBN. O árbitro, ele demorou demais pra dar o amarelo no primeiro lance. Quando aquela ele falta foi feita na no Bruno dúvida Santos. E a transmissão filmou ali, eu não sei se eles têm a comunicação, porque tá no YouTube. Qualquer um com o celular no banco de reservas estava vendo o jogo. Comunicação tem. E naquele Mas não pode momento também, começou. Na hora que ele Não, deu a eles entrada. podem, mas não tem intervencionismo. Então a gente. Depois que teve que surgiu o campeonato- VAR, até que ponto que pode ter algum tipo de intervenção externa? então, o como Campeonato que Paulista fica tem isso? uma televisão do lado do banco. O quarto árbitro não vai assumir a responsabilidade que o VAR tem. Mas eu Não, acho que deve ter não tido mesmo. uma conversa, só dá um amarelo aí, porque o negócio. Na transmissão, os caras falaram: não é possível. Nem isso ele ia dar. Nem isso ele ia dar. Ele não Nem ia dar o isso, cartão né? amarelo. Ele não ia dar o cartão amarelo pro jogador do Anápolis. Enfim, mas isso mostra o tamanho do problema que é um rebaixamento para a terceira divisão do futebol brasileiro. Porque assim, quando Muito triste. foi feito o planejamento, todo mundo já sabia, os dirigentes pediram o árbitro de vídeo, o VAR na Série C. Cara, os times ganham R$1 milhão pra milhão jogar pra a Série C. participar. A Série C tem times tradicionais. Tem Ponte, tem Guarani, tem CSA, tem Náutico, Figueirense, tem da Figueirense, tem o Paraíba. Botafogo da Paraíba. Só que é uma divisão que tá ali esquecida. Sim. O árbitro que infelizmente. apitou a Ponte foi bem, que você até esqueci o nome dele aqui, o que deu o pênalti no Everton Brito. O árbitro foi bem. Eu não lembro nada. Antes de começar o jogo, tava todo mundo com medo porque ele só tinha apitado Campeonato Feminino da Série A2, da Série A3 e Campeonato da Série D. Ele era do Amazonas. Vocês comentaram Ele na foi bem. transmissão, inclusive, falaram isso. Exatamente. Então, assim, é preocupante. É preocupante porque, assim, se não subir logo, vai enfrentar isso muitas vezes ainda. E a questão é que o Guarani estava invicto a 7 partidas, agora estacionou com 16 pontos na 12ª colocação. A gente faz aquela matemática, né? Matemática aqui até de padaria, como eu gosto de dizer também, conta de padaria, que com 28 pontos o Guarani consegue, qualquer time consegue a classificação na segunda fase, e restam então 12 pontos pro Guarani em 18 em disputa. Será viável para o Bugrão? Hein, Guarizão? Difícil, né?
Difícil. Difícil Com um derby no Com meio. derby no meio. E a gente vê nos últimos jogos uma queda de rendimento do time, né? Contra o Ituano também. Teve a questão aí do gol anulado, se estava certo, se não estava. Provavelmente estava certo, né? Um pouquinho à frente. Mas o Guarani também não jogou nada aquele jogo. É que jogou os últimos 20 minutos. Só os últimos 20 minutos que o Guarani jogou naquela partida. E essa situação de agora depender aí de muitos pontos, faltando poucos jogos, é reflexo também de um início ruim que o Guarani fez. É o preço que paga. Porque era um time, aí veio a janela. Na verdade, nós estamos com uma janela aberta, mas aquela janela da Copa do Mundo de Clubes foi fundamental para o Guarani ter essa reação. Porque não sei não, a situação que se aquele time do começo do campeonato fosse mantido... E é o mesmo que aconteceu na Série B do ano passado, né? Começou muito mal, quando reagiu Já era pra tarde. sair. E aí tinha até aquela conta que se o Guarani do ano passado com 4 pontos teria escapado. Mesmo diante daquele... ter ficado lá na lanterna O do campeonato tempo inteiro todo, e tal. Se tivesse vencido 2 joguinhos, uma vitória e um empate tinha escapado. E vamos concordar que se a arbitragem não atrapalhasse ontem, o Guarani voltaria com um ponto só, né? Nossa, porque ele não fez nada, né? Pelo que fez em campo tava bom, Você hein? tá sendo até generoso. É, O Guarani então. não deu um chute no gol ontem, cara. 4 horas e 49 minutos. Ó, o Roberto mandou mensagem pra gente aqui, ó. Zico e Ademir da Guia, jogadores Ademir, mais inteligentes, ó. Sim. Tarde, o Denilson foi fera. O Denilson... Mas acho que ele era é inteligente. mais habilidade. Mais habilidade, mais exatamente. habilidade do que genialidade. né? Genialidade. Fala, pessoal, boa tarde. Que eu vi, fica alguns nomes. Argentino Riquelme, da Holanda Bergkamp, Bom, Bergkamp, Bergkamp. o francês Zidane, no Brasil, Kaká, Alex e Ronaldinho Gaúcho. O Landraup também. Laudrup. Michael Laudrup. Marca. Ah, tá escrito Landraup aqui, ó. Você parou? Copa de 98, marcou um gol contra o Brasil, inclusive de fora da área. Ele jogou em Michael 86 Laudrup. também na Dinamarca. Sim, era da Dinamarca. E tinha o irmão dele, que era o Brian O Laudrup. Brian. Ó, o Eduardo Galdino de Campinas falou que o Zenon foi inteligente Zenon. pra caramba, hein, também. Esse eu joguei com ele. Na pelada, mas joguei. O Eliabe, Rogério Ceni. É diferente. O Rogério é um cara inteligente também. Ó, lá em Cabreúva, o Jalmir tá com a gente. Leonardo. Só que 94 não foi muito, não. Daquela cotovelada lá, quase ferrou o Brasil. Pois é. Se levar aquilo em consideração, não tem nada de Nada de inteligente. inteligente. Ó, o Paulo, do Jardim Londres, aqui em Campinas. Ricardinho, que hoje é comentarista do Ricardinho. Corinthians. E Alex, do Palmeiras. Eles eram Ai, inteligentes. você chegou na mensagem que eu não queria. E Qual que é? Do 0735. 0735. Estão vendo os dois juntos aí, cara? Estamos. Boa Pô, tá tarde, fazendo seus conta. mal acabados. Estão estragando Marcos Guarizo. Marcos é sacanagem. Pra mim, o jogador mais inteligente é o Ronaldo Nazário. Um abraço pra todos. O Ronaldinho, Fora de fenômeno, campo também, né? Fora de campo, o Ronaldo é muito inteligente, só pela ver os investimentos dele aí, empresário. Ele falou que ia pegar o Corinthians se o Corinthians for SAF, hein? Sério? É. Jogador inteligente era o Aristizábal. Bom Colombiano, atacante. São Jogador Paulo, Cruzeiro. Dodô. Fazia dupla com França ou com Dodô? Dodô, Zé? Aristizábal e Dodô. ele jogou, acho que chegaram a jogar os três, Os né? três, né? No Nossa. mesmo elenco. Ó, quem mandou mensagem final do telefone 4188 é o Kaká e o Renato Augusto. Ailton Lira foi banco do Dicá. O Gramari mandou mensagem aqui. Sim. O mais inteligente, Pelé. Extraterrestre. Tostão, Sócrates no Brasil. Agora, o Tandy Negrão falou que aí tem o outro lado, né? O Neymar não é o mais inteligente, é o menos inteligente aqui. Itupeva tá na área, hein? Deu Itupeva. fim, boa tarde. Eu acho que foi o Ronaldinho Gaúcho, sem dúvida. Grande abraço pra Itupeva. Já foi pra Itupeva, ô Azanque? Itupeva ainda não. Nenhum dos parques lá ficam em Itupeva. Não fui. Tanto da água quanto dos brinquedos, os dois ficam em Itupeva. Só passo ali na... Passo. Só faltou o Berenguel pro pó de porco ficar completo. O Berenguel é programa- palmeirense verde, Berenguel cara. Berenguel é palmeirense. Palmeirense, cara, verde. roxo. Ué? Palmeirense roxo. Berenguel, ele faz parte, inclusive, de uma das torcidas organizadas do Palmeiras e ele é um dos líderes aqui de Campinas. Liderança de Campinas, cara. Ó. Júnior do Flamengo. O Júnior foi inteligente também, hein? Tá Cotonete, né? Cotonete. Fala, galera. Cotonete? Não sei apelido toda a capacete, ó. Capacete. Não sei toda a história do futebol, mas com meus 37 anos, os mais cerebrais foram Ronaldinho Gaúcho, Alex, Rivaldo e Kaká. Isso pra pensar o jogo, mas dentro da área, o mais cerebral de todos, Romário. Sabia se posicionar e dominava a área como ninguém. Grande programa, amigos. É o Fernando Miranda que mandou mensagem pra gente. Chay. Teve um companheiro nosso que falou que o Pedro jogava mais que o Romário semana É passada. verdade. Você acredita nisso, Azar? Ah, não. Tem um amigo nosso aqui da redação que falou que o Pedro Mas foi falou maior de que o Romário. gozação, falou de brincadeira. Eu não também dá pra levar a penso sério. que foi assim também.
Boa tarde, galera. Hoje tá fácil. É mentira, tá? Só pra saber, viu, Zé? O Dr. Sócrates foi o jogador mais inteligente da história, dentro e fora de campo. Wagner Mendes, que Esse é mandou bom, esse é mensagem bom. pra gente. Deixa eu ver aqui, tem muita participação. Miller, Sócrates e Zenon. O nosso ouvinte mandou uma foto aqui, ó. Pegou o voucher ontem. É o Vanderlei, que tava participando aqui com a gente, ó. Duzentão no Giovanetti, hein? Nossa, Rapaz. imagina o Guarizo com Nossa. duzentão no Giovanetti. Ia ficar acelerado. Marco Van Basten. Craque. Elias de Um dos Indaiatuba. maiores centroavantes da história. Vamos Milan, ver aqui, da ó. Holanda. O Miller, mais um, muito inteligente. O Miller foi o melhor garçom que eu já vi do futebol brasileiro, cara. Punha bola em qualquer lugar. O Miller, Faltou só contra a Argentina, né? O Leonardo em falou 90, que né? 90. o Leonardo, o Falcão, gênio. Nossa. Também a gente tava esquecendo. Tem mais mensagem de áudio. Beckenbauer mandou aqui mais um. Renato Morungaba, muito futebol e Craque, pouca mídia. craque, Felipe craque. Frari, que mandou mensagem pra gente. Permucho. Opa, ó quem tá na área com a gente, hein? Esse é referência. Edson Souza. Opa! Grande Edson. Souza tá na área e ele mandou aqui. Mário Sérgio. Pontes de Paiva. Boa! Ronaldinho Gaúcho em sua melhor fase no Barcelona. Não tinha nem pra Pelé. Saudosistas que não concordam, é só puxar os vídeos. Um verdadeiro bruxo. Vixe, essa daqui foi pesada, hein? É o Geraldo Herrera que mandou Mas pra mensagem. elogiar um não precisa menosprezar outro, né? Exato. Rui Cabeção. Quem mandou mensagem? É o maior cérebro É do advogado futebol. hoje em dia. É advogado hoje em dia. Ele é advogado. Tem sabia, né? lógica aí. Tem lógica aí, Não tem é- fundamento. Não é Sim. tão assim, né? 4h54, a gente tem um intervalo. Já já a gente volta com sarcófago. Hoje o Azan que vai participar do sarcófago, hein? Tem que adivinhar o ano do jogo da Ponte Preta contra um time campeão brasileiro. Azan, que o parque fica em Vinhedo, não em Itupeva, tá? Mas é do lado. Tá. Tá Esse bom. programa aqui só fala... De distância de cidade, 4h54. E oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei 2025. Amanhã, dia 23, a Itália enfrenta os Estados Unidos às 11h30 da manhã. Também nesta quarta-feira tem Polônia e China. Na quinta-feira, o Japão encara a Turquia e tem Brasil em quadra contra a Alemanha às 3h da tarde. A Unimed Campinas entende que... Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que... conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia. Arena CBN. Quatro horas e 57 minutos. Eduardo Rodrigues ou Bolacha, por favor. Essa
Essa música, Azanque, foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje, que envolve a Ponte Preta, que enfrentou o Coritiba. Coritiba campeão brasileiro 85, né? Quem jogava no Coritiba... Deixa eu pegar aqui. Pode ser Série A ou B, né? Rodolfo jogava no Coritiba. Rodolfo zagueiro. Rodolfo jogava no Coritiba. A Ponte Preta entrou em campo. E aí, meu caro Fábio Chaib, que ano foi esse já falei jogo? no começo, acho que é 2013, por Fernando Bob. 2013, Fábio Chaib. Essa música é meio... Ela não é muito... Muito velha, mas ela também não é muito nova, né? Tamo lá no meio termo. Eu vou 2015. Azanque, 2015. E você, Guarizo? Pela música eu não tenho ideia, mas pelo Rodolfo e pelo Bob eu vou 2015 também. Nossa, mas você é copiador de palpite também, hein? Vai ganhar junto agora, velho. Ganha sozinho. Tem personalidade, sabe? Cara, não o chama Bob de só porque tá no Noroeste. Só porque tá no Noroeste. O Bob volta. Zequinha de Abreu. Ele já fez o esquema lá da cerveja. Já quer entrar no esquema. O Bob volta pra Ponte em 2015. Eu acho que em 14 ele não tava, em 13 ele, não sei se ele sai depois da Sul-Americana. Então, mas 2015 ele tá. Não tem personalidade nenhuma, ele espera o palpite do amigo pra colar. Espero que ele não copie a opinião do nosso companheiro que achou que o Pedro é melhor que o Romário. É verdade. Bazanque, se ele tá desesperado assim é porque a gente acertou. Eu acho que Vamos sim, cara. acho que pegamos pra ele. reportagem que foi exibida na época. Pra quem tá no YouTube com imagens, quem tá no FM vai ficar com áudio. Solta! Olha lá, hein? Pela cara de Fernando Bob, pela expressão de Elton, pelo jeito de Juninho. Já dá pra saber que além de uma noite fria, foi bem desagradável. Começando pelo começo, primeiro tempo da Ponte Preta não foi legal, não. Pra resumir, Marcelo Lomba salvou a Macaca. Na segunda etapa, a coisa mudou depois da entrada dele, Keno, um verdadeiro furacão em campo. Ele mudou a partida de tantas maneiras que nem ele poderia acreditar que seria possível, pro bem e pro mal. Aos 6 minutos, lançamento de Josimar e Keno tocou na saída do goleiro. Zagueirão tentou tirar, mas a bola entrou. 1-0 Ponte. Na comemoração, empolgado, né? Tirou a camisa, dedicou pro pai. Só que tirar o uniforme rende cartão amarelo. Guarde essa informação aí, ela é importante. 2 minutos depois, Keno. Ele cruzou pra Cezinha fazer 2-0. Que noite, hein, Keno? Um gol, uma assistência. Só que ela chegou ao fim, porque nesse lance aqui, sem importância nenhuma, ele queria um lateral pra Ponte e reclamou. Isso rendeu mais um cartão. Como já tinha amarelo, veio o vermelho, foi expulso. Com 10, a Ponte Preta ainda teve a chance. Quase que Fernando Bob fez um golaço. Só que o Coxa fez pressão, tanto que aos 45 minutos, cruzamento da esquerda e Evandro de cabeça diminuiu 2-1. Esse resultado levou a decisão para os pênaltis. O Coritiba teve 100% de aproveitamento. Ivan, depois Rafael Lucas e Thiago Galhardo, todos eles converteram. Já na Macaca, só Josimar fez o gol. Fernando Bob mandou na trave. Elton, Vaná defendeu. E Juninho, na cobrança decisiva, mandou pra fora. Classificação do Coritiba, eliminação da Macaca. Infelizmente, nos pênaltis não fomos felizes. A equipe tem que levantar a cabeça que o brasileiro continua. Fizemos uma grande partida, mas infelizmente no final acabamos tomando gol e perdendo nos pênaltis. A Ponte Preta venceu, mas foi eliminada em casa. Mesmo que esteja fora da Copa do Brasil, isso automaticamente classifica a Macaca para uma outra competição. Aquela de 2013, que ela chegou à final, a Copa Sul-Americana. Quem não quer participar de um campeonato internacional? Agora, tudo tem seu preço. E para ter seu preço, além de preço, elenco. É oportunidade para rodar todo mundo, para ter Ferreira, hein? todo mundo em condições de quando for solicitado. Tá aí o Guto Ferreira, técnico da Ponte. Você ouviu ali Josimar, que Deus o tenha, né? Sim. Morreu naquele acidente da Chapecoense. E o Borges era o atacante da Ponte. Com isso, quem falou 2015? Azanque. Parabéns, Azanque. Ganhou. Sozinho, cara. Olha só, Guariz falou 16, Fábio Chaves falou 2013. Parabéns, hein, Guariz? Obrigado, Azanque, mas o bullying é forte, cara. Marco Guariz também acertou. Ponte de Marcelo Lomba, Rodinei, Renato Chaves, Pablo Juninho, Josimar, Fernando Bob.
Depois o Keno entrou no lugar do Vitor Xavier. Nem lembrava do Keno na ponte, cara. Cezinha, Olha essa depois também, Elton, Borges, Leandrinho e Birubiru. Guto Ferreira era o técnico da Macaca, que ganhou, mas perdeu. Azanque, obrigado pela participação. As portas estão abertas aqui do estúdio da CBN. Obrigado pelo convite, pessoal. E fazer uma menção ao Ozzy Osbourne, né? Que nos deixou hoje também. Lenda do rock, heavy metal, anos, 76 anos, que fez um show recentemente, se despediu em alto estilo. Parecia que sabia o que estava para acontecer. Pois é. É verdade. Valeu, Chaib. Valeu, Azanque. grande Valeu, abraço. Marco Guarino. Valeu, gente. A gente volta amanhã no Arena. Vem chegando aí o ponto final. Grande abraço para todo mundo.